Fala, meu trader, tudo bem? Rogério Júnior aqui para mais uma aula com você. Nessa aula de hoje, uma aula com o movimento do mercado ao vivo. Hoje é 9 de setembro de 2019, então 9/9 de 19, agora são 10h08. E nós vamos fazer uma aula sobre o Príncipe de Nova York, é uma estratégia de coloração. Então agora vocês vão entender por que eu utilizo o meu candle de baixa preto e meu candle de alta branco. Porque usando essa regra de coloração, eu preciso disso para me mostrar qual que é o momento de compra e qual que é o momento de venda. Então vou clicar aqui no maisinho aqui embaixo nas abas e vou criar um novo layout. Príncipe. Príncipe. Ok, não está errado. Não, eu não uso acento aqui na plataforma, porque às vezes fica zoado o acento. E aí, nós vamos vir aqui, ó, estratégia, gerenciador de estratégias, e vamos importar. Rogério, mas eu não tenho esse arquivo. Não se preocupe, eu vou disponibilizar este arquivo para você junto com essa aula, tá bom? Então, tá aqui o arquivo, príncipe.psf. Selecionei o arquivo, joguei ele aqui, ó, tá em disponível. Joguei ele para a direita em selecionada e cliquei em importar. Estratégia importada com sucesso. Posso fechar, ele já está disponível para mim. Agora o que eu venho? Estou nessa aba aqui, Príncipe. Estou. Então, onde eu vou agora? Eu venho aqui, clico com o botão direito, inserir regra de coloração, clico aqui em mais e seleciono Príncipe de Nova York. Percebam aqui que tem que estar selecionada a janela WinV19 de 1 minuto. E clico em inserir. Só um minutinho, galera. O telefone tocou aqui, problemas técnicos. Então, seleciona a janela, selecionou a regra de coloração e clica em inserir. Regra inserida. Percebam como agora ele já marcou aqui, ó, candles vermelhos e candles verdes. O que significa isso, Rogério? Quando ele sinaliza um candle vermelho, é um sinalizador de compra. Já é para você comprar neste momento? Não, ainda não. Mas é um sinalizador de compra. Marcou um candle verde, já é para clicar em vender? Não, ainda não, mas já é perdão. Marcou um candle verde, já é para comprar? Não, ainda não, mas já é um sinalizador de compra. Agora vamos criar a estratégia do Príncipe de Nova York. Então pode clicar aqui nesse maisinho ou aqui no Super Doom, nesse dinheirinho aqui, tá bom? Então vou aqui pelo maisinho, configurações, e seleciono aqui nova estratégia. Coloco aqui Príncipe, ok? Príncipe. Dou um ok aqui, ticks, 100. Aqui eu vou colocar 20. Opa. Aqui no gain, nós vamos colocar 20 e aqui no loss 40. E aqui no stop offset 10 mesmo, tá bom? Por que 20 e 40? 20 ticks, 20 vezes 5 dá 100 pontos. E o loss, 40 ticks, 40 vezes 5, 200 pontos. Podemos salvar essa estratégia e aqui também podemos utilizar o príncipe móvel. Então, vou criar aqui príncipe móvel. Como é que funciona esse príncipe móvel? Nós vamos salvar ele aqui, selecionamos ele, desmarcamos o gain, tá bom? Desmarcamos o gain, criamos uma nova estratégia aqui, vamos chamar essa estratégia de príncipe stop, ok.
Aqui, gain para disparo. Então, quando o mercado andar 10 ticks, que são 50 pontos, ele vai disparar. A cotação, a distância da última cotação, vamos manter em 200. Opa, 200, desculpa. 200 são 40 ticks. E a frequência de ajuste 1. O que significa isso? Quando o preço andar 10 ticks, 50 pontos, o stop vai ficar em 150 negativo. Quando o preço andar 20 pontos, ou 100 pontos, 20 ticks, o stop vai estar em 100 negativo. E por aí vai. Vamos melhorar isso aqui? Vamos deixar em 100. Então, quando o preço andar 100 pontos, o stop vai estar no 0 a 0. Quando o preço andar 50 pontos, o stop vai estar em 50 negativos. Não uso auto break-even, uso só o trailing stop, dou um salvar, ok. Estratégia salva. Agora nós estamos prontos para operar na estratégia do Príncipe de Nova York. Então, no próximo sinalizador, eu mostro para vocês como é que funciona essa estratégia. Então agora já está tudo configurado aqui e aí eu vou mostrar para vocês assim que ele der uma nova sinalização. Mas já vamos começar a falar sobre isso para que vocês possam entender o que é uma sinalização do Príncipe de Nova York, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui corretamente o que é uma sinalização do Príncipe de Nova York. Ele sinalizou aqui uma compra, certo? Então, sinalizou uma compra. A partir do fechamento da vela, então vou dar até mais um aqui, ó. A partir do fechamento da vela que sinalizou uma compra, nós esperamos o mercado andar 50 pontos e aí efetuamos uma compra. Então, sempre a efetivação desse sinal de compra que o príncipe dá é após o mercado movimentar 50 pontos. Então, por exemplo, deu uma sinalização de compra, assim que o mercado andar 50 pontos, você posiciona aqui uma compra, tá bom? Vou selecionar aqui o príncipe normal e aí você posicionaria uma compra mais ou menos aqui. Deu um sinal de venda igual esse aqui, você espera o mercado andar 50 pontos, então mais ou menos aqui, e aí você realizaria uma venda. Ó. Essa venda aqui teria sido muito boa mesmo. Vamos ver, ó. Andou, seus 100 pontos, daria um take. Aqui, sinalizou uma compra mais ou menos aqui. Ainda não andou 100 pontos, não andou 200 pontos negativo, então você ainda estaria em operação. Aqui, ó, sinalizou uma venda também. Vamos ver onde que daria 50 pontos. Aqui daria 50 pontos. Aí aqui, vamos ver se daria take. Demoraria, mas daria o take mais menos aqui em 45 minutos. Claro que como o mercado está andando muito pouco, então isso é uma questão que acaba atrapalhando aí um pouco nas operações, né? Mas é uma estratégia que tem uma assertividade boa se você pegar ali a entrada na hora certa, pegar a favor da tendência. É uma estratégia que tem uma assertividade boa que funciona bastante. Vamos deixar o mercado andar aqui para que a gente possa executar essa operação ao vivo aí com vocês.
Ó, aqui ele deu um sinal de compra, mas foi um dojizinho. Então, basicamente, nem conta aí, ó. A entrada da anterior teria sido aqui. Ainda não dou 200 pontos negativo. Aí, agora deu um sinal de compra aqui novamente, ó. Deu um sinal de compra.
Até que para o Príncipe de Nova York é até recomendado você operar no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos ele acaba dando sinais mais fortes de compra ou venda. Por exemplo, aqui ó, no dia anterior, na sexta-feira, ó, sinalizou aqui, mais ou menos aqui você entraria vendido e daria um take rápido. Aqui, ó, sinalizou aqui, mais ou menos aqui você entraria comprado e também tomaria um take rápido. Então, a estratégia do Príncipe é uma estratégia que eu utilizo no gráfico de M5, mas que é uma estratégia que pode ser utilizada no gráfico de... Eu utilizo no M1, mas é uma estratégia que ela é mais recomendada de ser utilizada no gráfico de M5. Então, vamos deixar rolar aí e ver se ele aparece mais alguma entrada para gente. Eu estou aguardando aí uma próxima entrada para poder entrar no Príncipe. Mas deu um sinalizador de compra. Então, a gente mede aqui, ó. E aqui nós entraríamos com uma compra, se pegar ali. É assim que ele funciona. E aí estamos aguardando também, é uma estratégia que acaba sinalizando ali menos entradas, né? E as entradas demoram mais tempo. Vamos olhar aqui para o gráfico de sexta-feira e verificar o que aconteceu. Ó, deu uma entrada de venda, entrou aqui e tomou loss. Entrou aqui, voltou 200, tomou loss. Vamos procurar outra entrada aqui. Deu outra entrada de venda, aqui não chegou. Lá em cima deu outra entrada de venda, andou aqui 50 pontos. E aí pode ter tomado gain nessa aqui.
Depois, outra entrada de venda, andou 50 pontos, aqui entrou e aqui teve um gain mais ou menos 25 minutos. Aqui teve uma entrada de compra, quando andou 50 pontos, entrou e teve um gain aí bonito. Aqui outra entrada de venda, quando andou 50 pontos, você teve uma entrada bonita. E aí, continuando aqui, aqui mais uma entrada, aqui teve mais 2 dias, eu não entro. Aqui mais uma entrada de compra, demorou para dar o sinal de entrada. Aqui sinalizou a entrada, entrou e andou seus 100 pontos. E aqui, esse candle aqui já é depois das 17 horas, então esse eu não vou contar. Mas aqui seria um loss, esse aqui foi 3 seguidos, então a gente aguarda. Nesse aqui faria uma venda, 2 loss, 2 gains, 3 gains, 4 gains, 5 gains, 6 gains, 7 gains. Então, 7 gains e 2 loss. O gain tem 100 pontos e o loss tem 200 pontos. Então, você teria aí 7 gains, 700 pontos e 2 loss de 200 pontos. Você teria um total aí na sexta-feira de sairia 300 pontos positivos, o que acreditem, apesar da gente aqui ter várias técnicas, você conseguir sair no final do dia, do pregão, com 300 pontos positivos, é uma coisa bem bacana, bem interessante. Eu posso afirmar para você que tem muita gente que não sai no final do pregão aí, que não busca 300 pontos no dia, tá bom? Então, vou recapitular aqui, ó, e aí a gente vai verificar se a gente tem alguma entrada para a gente no dia de hoje. Eu vou gravando essa aula, deve ter pelo menos uma ou duas entradas. Mas às vezes acaba demorando mesmo. Então aqui, ó, deu um sinal de entrada, aqui teria entrado e teria dado loss. Então já começaria o dia na sexta-feira com um loss. Aqui, deu um sinal de entrada, mas subiu. Aí aqui deu outro sinal de entrada, mais ou menos aqui, aqui teria dado gain, na verdade. Teria dado gain. Enfim, uma vela fechou pressão, teria dado gain. Então, teria tomado um loss, na segunda tomaria um gain. Aqui deu um sinalizador de compra. Mas em momento. Ah lá, entrei no príncipe. Então vamos pro ao vivo. Vamos pro ao vivo aqui, acompanhar a nossa entrada. Ó, ele deu um sinalizador de compra aqui, ok? Andou, andou, andou. Quando ele andou 50 pontos para frente, nós entramos na operação. Entramos na operação e estamos na operação agora. Objetivo: 100 pontos de take ou 200 de loss, tá bom? No momento está em 50 de loss aqui, mas estamos na operação. E aí estamos dentro da operação. E aqui eu não zero posição no dedo, vou deixar a operação rolar até o final agora.
Vou liberar o áudio de todo mundo aí, só que aí eu peço para fazer perguntas só referente a esse tema, tá bom? Aí quando eu parar de gravar essa aula aqui, a gente fala de outros assuntos. Então, eu estou liberando o áudio aí para todo mundo. Quem quiser habilitar o áudio pode habilitar, só não vamos falar de outro assunto aqui enquanto a gente está gravando a aula do Príncipe, tá bom? Pronto, o áudio de vocês está liberado aí. Quem quiser falar, pode falar. Vou voltar lá para os 5 minutos, vou mostrar aqui continuando na sexta-feira. Depois eu mostro aqui quinta-feira também, só para a gente finalizar este assunto. Que é uma estratégia aí que se você deixar no gráfico de 5 minutos, demora, tem que operar o pregão inteiro, mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, deu um sinalizador de venda aqui no o primeiro sinalizador de venda da sexta-feira. Desceu 50 pontos, você vendeu, ele voltou 200 e te estopou. O segundo sinalizador ele foi sobreposto por outro sinalizador. Então, neste outro sinalizador, aí sim, você esperaria andar 50 pontos e efetuaria uma venda. Essa venda daria gain logo de cara, então aqui já estaria 1 a 1, você teria 100 pontos negativos. Depois deu um sinalizador de compra, só que o mercado não andou 50 pontos, então você não daria entrada, então aqui não considera um loss. Depois deu um sinalizador de venda. Este de venda andou 50 pontos, você entraria vendido aqui e ele andou 100 pontos para frente, então você teria um gain aqui. Então já estaria 2 gains e um loss. Depois, aqui embaixo ele deu um sinalizador de compra, andou 50 pontos e depois andou muito mais de 100 pontos. Você teria mais um gain aqui, já teria 3 ganhos e um loss. Aqui em cima deu um sinalizador de venda, andou 50 pontos e aí depois você entraria, andou 100 pontos, perfeito. Depois aqui deu um sinalizador de compra que não andou 50 pontos, aqui deu e andou. Depois de andar 50 pontos, você entraria, ele andou 200 pontos, mais um take bonito. Depois deu um sinalizador de venda, não andou 50 pontos ainda, mais ou menos aqui quando chegou a andar 50 pontos, você entrou na operação e deu mais um take bonito. Aqui deu um doji, um sinalizador de compra de doji eu não considero. Aqui outro sinalizador de compra, quando ele andou aqui 50 pontos, você entrou na operação e deu mais um take bonito. Então, um loss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gains. 7 gains. Então, um loss e 7 gains, na verdade. Então, aqui você sairia com 700 pontos positivos, menos 200 pontos negativos. Você fecharia o seu dia com 500 pontos positivos. Vamos considerar aí essa margem de erro. Então, entre 500 e 300 pontos positivos, que é uma quantidade bem interessante. Se a gente for falar aqui, eu vou abrir a calculadora para que vocês possam ver. Vou abrir a calculadora aqui, ó. Vamos falar de 300 pontos vezes 0,2, que é o mercado movimentando. Se você operasse aí com 3 contratos, você sairia com R$ 180 positivo no dia. É uma quantidade interessante. Imagina que a sua banca é de R$ 1.000 aí, você operar, não precisa nem ser 3, com 2 contratos. Então, 300 pontos vezes 0,2 vezes 2 contratos, você sair com R$ 120 positivo no dia, é um valor extremamente interessante, falando aí de 12% de rentabilidade numa banca de R$ 1.000. É uma estratégia que, se você for operar no gráfico de 5 minutos, que é onde ela tem mais assertividade, você vai ter que passar o pregão inteiro operando, tá bom? Vai ter que operar por bastante tempo. Ó. Aqui a primeira entrada foi 9h30 e a última entrada, vou descartar aquelas ali, mas foi às 3h45. Então, é aí uma técnica onde você tem que operar ao longo do pregão todo para ter uma lucratividade boa nessa técnica, mas é uma técnica que tem uma assertividade bem interessante, que funciona bem. Claro que por você estar buscando mais pontos ali demora mais. Se for no de um M1 e você buscar menos pontos, vai ser mais rápido as operações, buscar 50 pontos de gain ou 100 de loss, as suas operações vão ser mais rápidas, mas enfim. Então a ideia dessa operação é essa aqui, eu vou voltar para o dia de hoje no gráfico de M1 e aí vamos acompanhar essas operações aí até o final.
Alguém aí que está na aula ao vivo comigo tem alguma dúvida sobre essa estratégia do príncipe aqui? Alguma coisa que eu possa esclarecer para isso já ficar gravado para as outras pessoas? Enquanto ninguém se pronuncia, não tem muito o que a gente fazer. Vamos deixar a operação rolar aí. Se aparecer outra operação, a gente fala também. Ó, agora ele está piscando branco e vermelho aqui. Ó. O que, que significa o vermelho? Está querendo dar um sinalizador de venda. Mas eu estou comprado. Eu vou entrar nessa operação? Não, eu tenho que aguardar a minha operação finalizar. Ó que bacana, ó. Pegamos já um take aí no príncipe, ó. Pegamos um take bacana no príncipe. Então, essa aqui, a primeira que a gente entrou, já deu um take. Vamos olhar para o dia de hoje aqui no gráfico de M1 e vamos ver o que teria acontecido se nós tivéssemos pego todas as entradas. Então, aqui, ó, a primeira entrada andou, demorou para andar 50 pontos, e aí quando a gente entrou nessa daqui, ele nunca voltou os 200 pontos e demorou 47 minutos, mas teria dado gain, então 1 a 0. Segunda entrada, aqui sinalizou, não andou 50 pontos, não andou 50 pontos, só teria andado 50 pontos aqui, mas aí no fechamento dessa vela nós teríamos entrado e aí depois andou 200 pontos para trás, teria dado um loss, 23 minutos depois. Aqui teve uma entrada de venda, demorou, andou 50 pontos aqui para frente e depois em 12 minutos andou 100 pontos para frente. Então, 2 gains e 1 loss. Aqui, uma entrada de compra andou 50 pontos para frente, nós teríamos entrados e aí mais um loss, então 2 gains e 2 loss. Aqui, sinalizou uma compra, nós entramos nessa compra quando bateu 50 pontos e aí pegamos esse take agora, foi a única que eu entrei até agora, então estaria 3 gains e um loss, ou 2 loss, perdão, e aqui sinalizou uma venda, mas o mercado ainda não desceu. Então, quando o mercado descer 50 pontos, aí que nós vamos entrar na operação, tá? O mercado não desceu até o momento, ele só subiu. Então, até o momento, 3 gains, 300 pontos, 2 loss de 200, 400 pontos de loss. Nós estaríamos hoje com 100 pontos negativos nessa operação até agora. Como eu disse, aqui vocês podem utilizar, testar outros tempos gráficos, testar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10, 15, o que você se sentir mais confortável para operar. Eu afirmo para você que essa estratégia aqui do Príncipe, ela funciona melhor no gráfico de 5 minutos. Ela tem uma assertividade melhor no gráfico de 5 minutos. Posso operar ela no M1, no M2, no M3? Pode, sim, você pode operar essa estratégia em outros tempos gráficos que não o de 5 minutos. Só que ela tem uma assertividade maior no gráfico de 5 minutos, tá bom? Então é isso que tem que ficar muito claro para vocês. Ela funciona nos outros tempos gráficos, mas ela tem a melhor assertividade no gráfico de 5 minutos.
Então, só subindo agora. Então, não está dando nenhum sinalizador de venda aqui, só subindo. Você vê, às vezes ele dá um sinalizador de venda e ele só sobe. Então, recapitulando, como é que a gente faz para inserir aqui a coloração do príncipe? Nós viemos aqui em cima em estratégia, gerenciador de estratégias, importar. Aí eu vou liberar o arquivo para vocês. Nós selecionamos o arquivo aqui, ó, príncipe.psf. Ele apareceu aqui. Nós selecionamos ele, jogando ele para a direita, clicamos em importar. Ele apareceu aqui. Nós fechamos o gerenciador de estratégias e aí depois clicamos com o botão direito em cima de uma vela, inserir regra de coloração, mais, e selecionamos aqui Príncipe de Nova York e a janela com o nome do ativo e clicamos em inserir. Ok? Então, sempre quando a regra de coloração sumir, ó, vou fazer a regra de coloração sumir. Pronto, sumiu. Sumiu minha regra de coloração, Rogério, o que eu faço? Clico com o botão direito em cima da vela, inserir regra de coloração, mais príncipe, seleciono o nome do ativo e dou inserir, que ele é inserido. Ó. Então, o mercado subiu, 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 e agora está dando outro sinalizador de venda. Então, cancela esse daqui, ó. Tinha o sinalizador de venda aqui, tinha que andar 50 pontos para cá. Cancela porque está dando outro sinalizador de venda ali. Ó. Quando fechar essa vela, se ele tiver marcado realmente o sinalizador de venda, aí, confirmou, nós contamos 50 pontos para frente e posicionamos uma venda aqui, ó, venda posicionada. Ó, exatamente 50 pontos para frente. Agora é só aguardar o mercado. Se ele descer até aqui e pegar a nossa venda, nós entramos na operação e aguardamos o resultado final desta operação. Então, vamos ver se ele vai pegar essa operação aí, vamos ver qual que vai ser o resultado dessa operação para eu finalizar a gravação dessa aula. Ó, tá indo lá. Tá indo lá. Não pegou nossa entrada ainda. Temos um suporte aqui, mais ou menos na região da nossa entrada aí. Vamos ver se o mercado tem força para romper esse suporte ou se ele já volta para cima. Ó, tá tocando no suporte. Tá tocando e voltando, tocando e voltando. Diz que ele está com bastante força agressora. De novo, tocando no suporte. Não tem força para romper. Bate ali no 870 e volta.
Aconteceu algumas vezes. Aguardando aí ver se ele dá essa oportunidade para a gente dessa entrada, para a gente ter duas entradas aí ao vivo na aula. Ó, sinalizando outra venda, então, sinalizando outra venda, sim. Nós marcamos do fechamento dessa vela. Essa é uma vela de compra, então é uma vela acima, né? Uma vela subindo. Então nós vamos sinalizar da ponta de cima dessa vela 50 pontos para baixo. Então vamos aguardar o fechamento dessa vela aí. Ó, não fechou vermelho, tá vendo? Vou cancelar ordens aqui para não correr o risco dele pegar minha entrada ali em cima. Não sinalizou nada ainda. Esse sinal aqui já foi cancelado. Vamos aguardar aí ele sinalizar alguma outra coisa. Não sinalizou nada ainda. Ó, agora ele está querendo sinalizar uma venda nesse candle vermelho. Então você sempre tem que reparar se o candle foi um candle que subiu ou se foi um candle que desceu, para você definir a partir de que ponto que você vai considerar os 50 pontos aí que você precisa analisar para você efetivar ou não a sua entrada, tá bom? Aí, ó, um candle fechando vermelho é um candle que estava descendo. Então, a partir da ponta de baixo dele, nós vamos vir aqui e vamos contar 50 pontos e vamos posicionar aqui uma venda. Entramos na venda e agora vamos aguardar o resultado final dessa operação para que eu possa encerrar essa aula, tá bom? Lembrando que o príncipe é uma técnica onde eu ensinei vocês também a criar o príncipe móvel. Então, pode pegar essa entrada tanto com o príncipe, que é o quê? 100 pontos de take ou 200 pontos de loss, ou apenas o príncipe móvel, que ele não tem take. Então, você faz a entrada e deixa o mercado se movimentar. O mercado andou 50 pontos. Ele coloca o seu stop a 100 pontos do preço atual. Então, o mercado andou 50 pontos, seu stop fica em 50 negativo. Quando o mercado andar 100 pontos, seu stop vai ficar no 0 a 0. Se o mercado andar 200 pontos, seu stop fica em 100 pontos positivos e por aí vai. Se o mercado andar 1000 pontos sem voltar, seu stop fica ali
em 900 pontos positivos, tá bom? Nossa, seria bonito, hein? O mercado ir lá, pegar nosso take, a gente fechar essa aula aí com 2-0 na técnica durante a aula, seria bacana também. Eu não zero uma posição no dedo, tá bom? Eu não zero uma operação no dedo, mas muita gente, eu sei que zera, já ficaria pensando assim: nossa, eu já estava ganhando ali X reais e o mercado voltou e eu perdi tudo. Então já fica uma dica e uma lição para vocês que assim, o valor que está aqui no R aberto não é seu, tá bom? O seu está no stop aqui, ó. Este que é o seu valor. Você já entra na operação sabendo que se chegar lá é o que você perdeu. Só é seu quando bate no take, tá bom? Como eu não zero a operação no dedo, eu só considero que é meu quando bateu no take aqui, ó. Aí eu falo assim, opa, legal, nessa operação aqui, com um contrato eu ganhei R$ 20. Quando bate no take. Enquanto veio aqui, ó, tá R$ 10, 11, 13 positivo na operação, mas não bateu no take, eu não considero que esse R aberto aqui é meu, tá bom? Só é meu quando bate no meu take. Então, não cria um pensamento de assim, nossa, eu já estava ganhando R$ 15, não saí da operação, o mercado veio e eu perdi 40. Não, não cria esse pensamento. Isso vai ser danoso para sua rotina operacional, vai ser danoso para o seu psicológico, tá bom? Então não crie esse tipo de pensamento. O seu só é seu quando bate no take. Na hora que você entra na operação, o que é seu já é o loss, tá? Você já entra na operação falando assim, ó, entrei aqui, já perdi 40. Você já tem que entrar considerando isso. Já entrei perdendo 40. Andou a meu favor e pegou meu take? Legal. Então eu deixei de perder 40 e ganhei 20. O nosso tá no stop quando a gente entra na operação.
Ó, aconteceu exatamente agora o exemplo que eu falei, tá vendo? Tava lá seus R$ 15 positivos e voltou e ficou negativo. Já é seu? É, isso aqui já tá ficando seu. Ficando negativo, tá ficando seu. Mas foi isso que aconteceu. Ó, voltou para o positivo e aí fica. Às vezes a operação demora mesmo, às vezes demora um tempo interessante aí a operação. Ó, eu ia sinalizar, querendo encerrar essa aula aí, já estamos com quase 1 hora de aula. Só não quero encerrar a posição no dedo, então vamos torcer aí para pegar rapidamente o nosso take. Para quem gosta de fazer take aí de 50 pontos com loja de 100 no Príncipe, já teria dado gain várias vezes, já foi lá em 50 pontos, está lá de novo. Só que eu gosto de seguir a estrutura do jeito que é desenhada, do jeito que me foi passado. Então, a estrutura do Príncipe é 100 pontos de gain para 200 pontos de loss. Vamos, minha filha, desça e pega nosso take para que a gente possa fechar essa aula, garotinha. Ó, querendo nos trollar. Ó, querendo nos trollar e... quase estopados. Então, pegamos aí
uma informação para a gente fechar a aula. Pegamos um take e um loss na aula. Estamos operando aqui no gráfico de 1 minuto, tá bom? No M1. Vimos aqui que ele daria um gain, aqui daria outro gain, aqui daria um loss, né? Então, 2-1. Aqui daria outro loss, 2-2. Aqui deu um gain. Aqui nós não entramos, porque não andou. Aqui também não andou. E aqui do ponto da nossa entrada, ele chegou a andar 80 pontos e voltou para nos dar um loss. Agora ele está sinalizando uma outra venda aí. Enfim, então vamos contar de novo aqui no M1. Um gain, um loss, 2 gains, 2 loss, 3 gains. Não deu entrada, não deu entrada. 4, aqui não deu gain, né? Então, 3 gains e 3 loss no gráfico de 1 minuto. Então, cada gain 100 pontos, 300, cada loss 200 pontos, 600. Estaríamos hoje, se tivéssemos pego todas as entradas do Príncipe aqui, 300 pontos negativos, tá bom? Eu já utilizei várias vezes o Príncipe no gráfico de 1 minuto e ele tem uma assertividade melhor do que o que aconteceu hoje. Com um mercado muito lateralizado, igual foi aqui hoje, ó, pegamos aí colocar desde o começo do dia, em 1 hora e 10 minutos o mercado tem uma movimentação máxima de 268 pontos, o que é muito, muito pouco para o índice. O índice costuma movimentar assim, ó, 600 pontos, 596 pontos em 20 minutos, isso é o normal do índice. Aí você consegue fazer melhores operações, tá bom? Com o mercado lateralizado, várias técnicas tomam muito stop, mas enfim, nessa aula de hoje aqui vocês aprenderam a inserir a regra de coloração do príncipe, a importar ela, né, melhor dizendo, importar ela, e depois a clicar aqui na vela e inserir, e também como é que você faz a operação. Depois que o candle fechou vermelho, você olha o sentido dele, conta 50 pontos e faz uma venda. Se o candle fechou verde, você olha o sentido dele, conta 50 pontos e faz uma compra, tá bom? Então é assim que funciona essa regra do príncipe. Eu fecho essa aula falando que funciona melhor para 5 minutos, mas você tem que ficar mais tempo na frente do computador, mais tempo operando, tá bom? Então dou essa aula por encerrada. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Valeu, meus traders!